Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo. Este é o canal Deus e Envolvimento Pessoal. É um canal que vai falar sobre fé, sobre espiritualidade e sobre desenvolvimento, né, masculino, sobre a ótica da palavra de Deus. Então, nesse primeiro vídeo que eu gostaria de trazer para vocês é o tema Não terceirize a sua fé. E o que significa isto? Muitas das vezes nós delegamos a nossa espiritualidade, seja para um padre, para um pastor, e não tem nada errado com isto, né? Deus ele coloca líderes, né, para que nos auxilie, para que nos mentorie, né? Que hoje é uma frase muito comum. Mas o que muitas das vezes eu noto é que nós temos autonomia para a nossa vida secular. Nós escolhemos que formação nós vamos ter, nós escolhemos a pessoa certa para casar, o emprego. Nós temos autonomia, mas quando se trata da nossa espiritualidade, muitas das vezes nós delegamos. Nós até frequentamos igrejas, mas não procuramos nos aprofundar. Não procuramos ter o nosso diário com Deus. E nesse texto que eu quero trabalhar, nós vamos ver que sempre foi a vontade de Deus que cada indivíduo se conectasse com Ele. Se reunisse, sim, para congregar, para adorar, mas sempre foi a vontade de Deus que cada um tivesse as suas próprias experiências, a sua própria intimidade com Deus. Então, o texto que eu gostaria de trabalhar, ele se encontra aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, é o versículo 19 e 20 que nós vamos trabalhar, né? Isso aqui ele relata sobre quando Deus, né, dá os 10 mandamentos, dá todas aquelas orientações. E na sequência, né, no capítulo 19 aqui, o povo eles pedem para que Moisés subisse no lugar deles, né? Que Moisés ele tivesse essa incumbência de representá-los diante de Deus. Então aqui no versículo 19, o povo, a congregação de Israel, falando a Moisés. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. Mas não permitas que Deus fale conosco, para que não morramos. E Moisés, né, no versículo 20 diz, não tem mais, pois Deus veio para provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Mas na sequência, no versículo 21, o povo ficou de longe e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. Então, até uma música, né? Se eu não me engano, do grupo Morada, que fala sobre, né? Sobre esse tema, né? Então, desde essa época, você vê que isso estava sendo inserido a lei, mas já era vontade de Deus, né? Estava ainda sendo estabelecidos os ritos para a época. Mas que a vontade perfeita de Deus foi sempre que cada indivíduo se adentrasse sem medo, entrar com ousadia na presença do Senhor. Nós vemos, por exemplo, Jacó, ele tinha um entendimento de que para Deus entrar em contato com ele, Deus tinha que seguir um rito. E quando Isaac orienta ele para ele procurar uma esposa no meio da parentela deles, ele saindo ali de Berseba, a caminho de Harã, ele se cansa e a Bíblia fala que ele dorme, né? Fica cansado, faz das pedras o seu travesseiro e ele dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho com uma escada que subia e descia, né? Que anjos subiam e desciam. E Deus ali faz uma promessa para ele, renova um pacto. E quando ele acorda, a expressão que ele usa é:
Na verdade, o Senhor também está aqui. E eu nem sabia. Ou seja, Deus também. Eu não estava na terra, né, do meu pai, mas aqui onde eu estou, Deus também habita. E o interessante é que já nos evangelhos, você nota que essa mesma palavra, esse mesmo conceito de ver uma escada com anjo subindo e descendo, ela é feita quando Filipe convida Natanael para seguir a Jesus, né? Filipe vai chamar Natanael, fala, olha, nós cremos aqui que o Messias ele veio, Jesus de Nazaré. E Natanael, às vezes frustrado com alguma área de sua vida, estava amargurado e diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe responde, vem e vê você mesmo. Quando Natanael se aproxima, Jesus vendo ele se aproximar, Jesus diz, eis aí um israelita, em que não há dolo, né? Em algumas versões diz em que não há um mau testemunho. E de repente, Natanael ele já muda, né? O ânimo, né? Porque quando Jesus chega, ele renova, né? Ele muda, ele quebra a expectativa, ele tira a religiosidade. E aí Jesus diz para Natanael, antes de Felipe chamar você, te vi eu debaixo da figueira. E ali ele já muda. Ele fala, Senhor, vejo que o Senhor é profeta. E aí, o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Messias. Jesus ele até se admira com a rapidez, né, usando essa palavra. Fala, mas só porque eu falei que te vi debaixo da figueira, você crê? De agora em diante, você verá anjos subindo e descendo para servir o Filho do Homem. Você nota que, de novo, a quebra de paradigma, quando há uma quebra de paradigma em relação a Deus, ele fala, ó, Deus ele não está só como a sua mente ou como as instituições concebem. Deus, ele está na intimidade. É por isso que quando aquela mulher samaritana pergunta para Jesus qual que é o lugar certo de adorar, é no Monte Gerizim, em Jerusalém? Hoje talvez você se pergunte qual que é a igreja certa, tem tanta igreja. E qual foi a resposta de Jesus para aquela mulher? Mulher, vem a hora, e a hora é que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pois é destes tais que o Pai procura. Então Deus ele quer um relacionamento pessoal. Não terceirize a sua fé. Não espere um domingo para ouvir a palavra de Deus. Levante mais cedo. Faça o seu planejamento. O salmista no Salmo 19 ele fala, eu vou antecipar a alvorada para te buscar. Se esforce. O caminho do homem ele é talhado através da disciplina. E o temor do Senhor ele é o princípio da sabedoria. A Bíblia fala que quando você tem o temor do Senhor, você aprende mais do que aqueles que te ensinam. Porque o temor de Deus ele te dá serenidade, ele te dá paz, ele te dá segurança. E uma mente tranquila, ela não somente ouve a Deus, como ela absorve cada conhecimento. Então que Deus ele possa estar te tocando ao ver esse vídeo e que você possa buscá-lo cada vez mais. Não espere um ano acabar para você fazer projeto. Qualquer sonho seu que está no papel, coloca na direção de Deus. Tenha a disciplina de ter esse contato diário. Muitas das vezes as pessoas hoje cuidam da saúde, um bodybuilder, por exemplo, ele se sacrifica, né? Vendo físico, vendo pela competição. O apóstolo Paulo ele já falava isso, que a vida do cristão ela é muito parecida, né? Muito semelhante à do atleta, que é uma vida de renúncia. Você vê jogadores, por exemplo, como Cristiano Ronaldo, que se dedicaram, nem tinha tanto, talvez não era o melhor em termos de talento natural, mas a sua dedicação fez com que ele jogasse em alto nível por mais de uma década. Então, se nós tivermos esse mesmo comprometimento, Jesus ele falou que muitas das vezes os filhos das trevas eles são mais prudentes nos seus projetos
do que os filhos da luz. Então, que você possa cada vez mais procurar esse encontro com Deus. Que Deus, assim como falou para Jacó, como falou para Natanael, eu quero mostrar coisa nova para você. Eu quero manter contato entre o céu e a terra com você. Eu quero trazer coisas do céu para você, enquanto você manda através da tua oração e do teu testemunho. Suba coisa da terra para o céu. Então, que Deus possa estar te abençoando, te dando graça, e que essa palavra ela possa chegar até você. E se você gostou, você curte, compartilha. Eu tenho certeza que estará abençoando vidas. Que Deus nos abençoe. Em nome